Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 7 de novembro de 2022 para o evento 730978, 734186 na UC de automação aplicada à refrigeração e à climatização. Gilei, só um segundo, vou passar a palavra para o Diego e a gente volta no seu ponto, tá? Tranquilo. Fica à vontade, Diego. Professor, minha dúvida não é não é nesse módulo aí, não. O que está acontecendo? Eu fui lá agora nas minhas notas ver e eu só estou com 49 pontos lá, ué. É porque eu pedi pro Noel aqui as notas do momento presencial, não lançou ainda. Você tá 100% então, 49 de 49. Isso aí só me assusta aí. Fica com humildade aí, Diego. Para lançar a nota do restante, porque eu sei que não depende de você, né? É que tá passando por uma mudança agora. Eu não sei nem como que vai ser nessa UC que a gente vai começar. A própria unidade vai começar a lançar as notas presenciais. E lascou. O ano que vem eles lançam. Mas é porque lá tem poucos, né? Agora que eu visitei, eu vi lá, eles têm poucos colaboradores. Nas outras unidades é muita gente, hein, cara? Lá é o Noel, é o Marcos, a moça da secretaria, acho que é só eles que fazem o administrativo inteiro. Então é pouca gente pro tamanho do desafio que eles têm, entendeu? Por isso que demanda um pouco mais de tempo para eles responderem. Mas eu já pedi pro Noel, mandei uma mensagem no WhatsApp, mandei um e-mail para ele, já formalizado, já pra gente pegar essas notas, certo? Gilei, vamos lá, só seu questionamento. Cara, depende muito do tipo de equipamento, entendeu? Se a gente pega um split convencional, a placa já manda sinal primeiro para a turbina, né? Vamos chamar assim, né? Popularmente para a turbina, ela já entra, começa a circular na parte interna e algumas vezes ele costuma chamar o ventilador antes, mas o lógico é partir o compressor, parte o ventilador. Então, o compressor ligado, o ventilador tem que estar ligado junto para fazer a troca de calor. Se não tiver controle de condensação, né, professor? Exato. Nesse mais simples, né? Aí a gente vai partindo para outros pontos, Gerlei. Se pega um selfie, por exemplo, no selfie aí você já começa a ter mais proteções, certo? E aí já entra outras válvulas, já entra, por exemplo, os relés, né, que vai passando, os relés que vão deixando acionar, aí já entra as solenoides, né, que é mais que a gente tem, os motoventiladores e compressores, e aí depende, tem circuito que tem 2 até 3, né, 3 compressores, e aí tem toda uma lógica também para eles não entrarem juntos, né, para não ter uma demanda muito alta de corrente, então depende muito do sistema. A gente teria que marcar ou se Deus quiser, a gente conseguir adiantar bem essa matéria, que eu vi que vocês já estão com o momento presencial na frente da web, né? E a gente pegasse um espacinho desse, ou a gente pegar a entrada entrada para as férias, né? E esse módulo vai terminar só no ano que vem. Então, na entrada para as férias, a gente faria uma aula especial sobre esse assunto. Aí tentaria até filmar algumas máquinas aí na praça, né, que a gente dá manutenção para você ver. Selfie VRF é comum você encontrar a máquina só com o compressor funcionando e o ventilador parado. Porque aí ele tem um controle melhor de temperatura, né? Tá, mas geralmente então vai entrar então compressor e ventilador. Assim, que mais? Basicão eles vão juntos, né? Justamente para o compressor não esquentar e não sair pelo térmico. Agora, com sistemas mais automatizados, igual o Jefferson vai comentar aqui, já te passa a palavra, Jefferson. Aí eles têm controle, porque é o seguinte, é como se fosse um carro e a ventoinha, entendeu? A ventoinha não fica ligada o tempo inteiro, então ele tem um range de temperatura que chama e sai. Fala, Jefferson. O mais simples é você pensar como uma CJ. Você triscou no termostato ali, vai entrar ventilador, né, que vai gerar as duas turbinas junto com o compressor, pronto. Você sabe que ela Aí a solenoide, que você citou, Gerlei, ela é muito mais para evitar partida com a carga completa, né? A carga cheia, para não ter um desgaste muito grande do compressor. Então, quando vai entrar o sistema, ela abre também para deixar o fluido passar, entendeu?
E aí ela acontece esse Assim, comando. Alguém falou? O Diego, fica à vontade. Tô falando assim, não sei se é só sistema de câmara fria, de congelados. Eu já trabalhei com câmara fria que primeiro ela acionava compressor e ventilador da condensadora. Aí depois, quando ela atingia uma certa temperatura lá na evaporadora, é que ela liberava os ventiladores da evaporadora para funcionar. Ela não funcionava os ventiladores primeiro. Primeiro, né? Aí, ó, já tem uma especificidade também. Então, Aí tem... dependendo da configuração que o cara coloca no controlador, ele funciona dessa maneira. Exatamente, coloca num full gauge da vida, né? Que a câmera aí, o full gauge que vai mandar nela, né? Ou outros aí, mais comum é o full gauge, né? Semana passada eu consertei um expositor de congelados e ele funcionava dessa maneira. O compressor ele funcionava por uns 5 minutos para poder o ventilador interno funcionar. Entrar, né? Então depende muito de lei, você viu? Depende muito do equipamento. Aí você pegar um com muita automação VF da vida, aí já vai sendo outra história. Não, beleza, já deu para ter um parâmetro mais ou menos. Mas a gente pode fazer um extra sobre esse assunto. Certo? Tranquilo. Pessoal, pergunta para vocês aí como que foi a aula do sábado lá do Ladder. Todo mundo aí já sabe programar, pegar um CLP, já escreve a arquitetura lá do processo? Ainda não, professor, mas para mim a aula foi muito boa, viu? Muito boa mesmo. Rapaz, ladder é um negócio que faz diferença. Geralmente quando você vai configurar... Hoje em dia tem o mais comum no nosso mercado, é aqueles CLPs da Mercato, né? Não sei se vocês já encontraram eles na área de climatização. Então lá você tem que escrever, né, o seu processo, e aí já é um diferencial, né? Saber esse tipo de linguagem. Não só para esse tipo de sistema, né? Outro dia o Schiller também tem um inversor de frequência e ele é comandado por um CLP que também tem ladder. E assim vai. Então, Tem hack também, né, professor? Tem hack também, Hack então. Hein, professor? Sim. Em nível de aprendizado, eu acho que foi muito boa a aula. Acho que foi uma das melhores que a gente teve em nível de aprendizado, assim, de continuação, sem pressa, passando processo por processo, não deu informação demais. Que eu gostei da de refrigeração com o professor lá, que eu esqueci o nome, mas ele deu muita informação de uma vez que a gente às vezes não pegou e depois a aula não foi tão assim. Eu gostei dessa aula, foi muito boa, muito proveitosa. A didática do professor ajudou muito, né, Diego? Isso. É que aí entra outro ponto, né, que você disse bem agora, já que é a didática, né? A gente, todo mundo da área técnica, acostumado como fala? Acostumado a apertar a chave, né? Eu passei lá, os caras falaram, pô, esse cara é almofadinho aí, né? Mas no dia a dia a gente entra na máquina, fica sujo também. Eu acho que fica muito mais na gestão do que no campo, mas essa semana que passou, eu estava no campo também, correndo atrás, fazendo manutenção. Então, como fala? É o comum nosso é mexer com a máquina, né? E aí, para você transmitir esse conhecimento para outra pessoa, cara, isso aí é uma das coisas, um dos maiores desafios que eu tive aí nos últimos anos, que é, cara, muito diferente esse tipo de experiência, né? E realmente tem pessoas que têm uma facilidade muito maior. Eu creio que o professor desse final de semana foi um diferencial, né? Professor, mudando um pouco o foco. Sim. Por exemplo, a gente está agora no módulo de automação aplicada à refrigeração e climatização, né? Sim. Então, tipo assim, como o nome já diz, automatização para a área do curso. Sim. Não seria mais ideal, por exemplo, uma SAP que levaria em consideração uma automação nessa área, porque a SAP, por exemplo, fala para partida de soft start um motor trifásico. Na minha concepção, isso seria mais na parte de, por exemplo, elétrica, né? Não na parte em si de refrigeração, soft start para motor. Aqui agora, com o advento do inverter, Augusto, o software starter vai sair de, como fala, de uso. Mas antigamente essa que era a inovação que a gente tinha.
E tinha um sistema numa agência da Caixa que era inovador. Aqui em Goiânia tinham poucos, que era justamente com o Soft Starter para fazer a partida em rampa e diminuía, se eu não me engano, acho que era 27% o consumo de energia da agência. E aí o pessoal veio fazendo nas outras. Teve um projeto piloto sobre Soft Starter na climatização. Então agora com o inverter você vai morrer, né? Mais uns 2 anos atrás aí, era isso que a gente tinha aí de mais inovador. Mas para Mas, tipo, hack, eu acho que vai não ser seria muito ideal legal. fazer tipo assim, algo, tipo assim, que demonstrasse uma automação em si? Porque, tipo assim, em área tecnológica, vamos ser sinceros, hoje é top, por exemplo, algo. Amanhã já é obsoleto, em questão de inovação tecnológica. Porque, tipo assim, tá, então, foi aplicado uma atividade, um trabalho, que tecnicamente agora, como o senhor disse, já está entrando em desuso. Exato. O que aconteceu? Teve um aluno do módulo não, da turma anterior, Thiago, que ele pediu exatamente para ter uma atividade aplicada com configuração de CLP, de ladder, né? E aí foi feito um pedido para o pessoal para colocar na nossa matriz curricular. E aí está em análise. Justamente tem duas UCs que estão em análise lá. É essa de automação e a outra eu não lembro se era termo ou se era MacFlu que o pessoal também pediu para trocar. Deu feedback, né? É, Eu porque posso. essa automação aí só tem nome que é voltado para refrigeração, mas tecnicamente, para mim mesmo, nada. Ela, como fala, foi usada, né? Você ainda vai encontrar alguns sistemas aí, mas já bem, bem menos. A gente vai atualizar isso aí. Eu vou. Hack vai ser muito usado ainda, não vai, professor? Não entendi. Para hack, eu acredito que ainda vai ser muito usado. Sim, mas daqui a pouco chega inversor também, cara. O inversor é que tá caro, né? Daqui a pouco Aí, inversor também. o inversor vai dominar, porque ele consegue fazer, por exemplo, o soft starter, né? Não sei se todo mundo sabe, ele é a partida suave, né? A tradução. Então, ele entra na partida do motor. E o inversor entra durante todo o funcionamento. Então, acaba que ele é muito mais efetivo do que o soft starter, que é só a partida. Mas ainda tem, você ainda vai encontrar. A gente vai adicionar, vamos colocar uma mais difícil, Augusto. Hum? Vamos colocar uma mais difícil, né? Para fazer todo mundo botar a cabeça para pensar. Não, não, eu pensei em algo mais realmente voltado à A nossa. refrigeração. Por exemplo, qual que é o próximo módulo nosso? Aí já É vem o projeto. projeto. Por Uhum. exemplo, automação poderia pegar lá uma geladeira, por exemplo, de 10 anos atrás. Tipo assim, pegar uma geladeira, por exemplo, com termostato, alguma coisa, tipo assim, automatizar ela, botar ela digital, aqueles comandos. Tipo assim, Entendi. entendeu? Porque o projeto seria isso. No meu consentimento, quando eu vi automação, eu pensei que era algo do tipo: pegar um equipamento tecnicamente obsoleto, tecnologia antiga, e automatizar ele, por exemplo, para os padrões de hoje. E aí você faria a seleção dos sensores, atuadores, contatores que você utilizar e me apresentaria a ligação deles? Isso foi isso que eu pensei Vou que anotar aqui, seria. peraí. Boa, boa, boa. Vou colocar isso lá na US, que subiu pro pessoal. Porque isso aí acaba, tipo assim, acaba linkando. Por exemplo, automação hoje residencial. O tanto que automação hoje, você pega uma residência crua, né? Você faz tudo hoje numa residência Exato. automatizada. Eu poderia fazer numa câmara fria, né? Que hoje ainda é até mais fácil com os full gauge da vida aí. E, tipo assim, foi igual eu conversei com alguns colegas meus. O meu sogro comprou um freezer, aqueles de 2 portas. Sim. Se ele colocava no mínimo, o que ele queria dentro do freezer, ficava, por exemplo, carne lá, ficava mole. E Aham. se ele colocasse lá só 2 posições e outra desligada. Se ele colocasse, por exemplo, na outra posição, congelava o freezer inteiro. Então, para ele tava, não tinha um meio termo para ele. O que é que eu fui? Peguei um controladorzinho, achei a melhor posição, porque eu tenho um termômetro de 5 pontos de leitura, então achei o ponto médio
e coloquei lá no freezer dele, ranquei o sistema analógico, o termostato, botei um controlador. Que agora ele faz o ajuste certinho. Então, para ele agora, tá perfeito, porque ele fez um controle lá que não vai congelar demais, mas também não vai ficar refrigerado. Tipo assim, tecnicamente, isso aí é um processo de automação. Sim, Eu pensei que seria nesse contexto, tipo assim, esse módulo, porque ele poderia linkar muito bem no próximos de projetos, né? sim, sim. A ideia é boa, eu tô anotando aqui. Você tá falando, eu tô ouvindo e anotando. Eu não sei se o restante da galera concorda comigo no meu, mas isso é o que eu tinha em mente. Eu vou enviar o S. Agora eu tenho um contato de quem fez a configuração desse curso aqui. E eu vou ver se a gente consegue fazer já para esse módulo, né? Escrever uma atividade que seja compatível, mais ou menos nessa linha aí que você disse. E eu digitei aqui. Certo? Professor, tem Certo. um camarada aqui na minha cidade, que ele não é da área de refrigeração, não. Ele mexe em tudo, até avião, se eu falar para ele, ele quer mexer. Ele colocou uma automaçãozinha dessa numa câmara fria aqui, porque todo dia eu chegava meia-noite, o cara ia embora para casa dele, desligava. Quando era 6, 7 horas da manhã, ele tinha que ir lá no 24 horas dele para ligar. Aí ele foi e colocou uma automação dessa, só de liga e desliga, via Wi-Fi. Aí diz que agora o cara dorme até 11 horas da manhã, porque ele não precisa ir mais no estabelecimento dele. De lá ele já dá o comando para ligar de novo. Para Entendeu? ligar, É né? uma Show. É aí. automação E a dele, simplesinha, mas que resolveu o problema. mas essa dele não consegue configurar o horário para ligar sozinho e desligar sozinho? Não, não dá para fazer isso nesse equipamento dele? Acredito que não, professor, porque assim, ele não colocou um time digital, ele só pegou aqueles bichos Wi-Fi que tem hora que acaba a Uhum. energia, parece que quando volta ele tem que ir lá resetar o sistema, alguma coisa nesse sentido. Aí ele não tem time digital, ele colocou isso aí que ele mesmo controla a hora que ele quer ligar e a hora que ele quer desligar, de onde ele estiver. Entendi. Hoje, assim, a gente opera com algumas câmaras frias para a Secretaria de Saúde. Tá até um projeto aqui, o pessoal está fazendo com Fugaldi, né? Justamente para isso. Tem um supervisor aqui de Goiânia e controla todas as regionais do estado. E o pessoal tá usando isso aí também para geladeiras frigoríficas, né? Que guardam Pelo Citrage, remédio. é, professor? Oi? Pelo Citrage, é? É. Ah, eu vou chamar você, Jefferson, para ir lá instalar para os caras. Vamos lá. Posso não Vou, saber, mas se o vou manual tiver na indicar. mão, nós bate. Vou indicar seu nome lá, que não sei, eles estão contratando o pessoal de fora para fazer, porque não coube no nosso, né? Aí eles fizeram lá. Não sei como que funciona, tem hora que tem coisa que a gente não tem explicação. Vou indicar vocês lá para Aí o Samuel está fazendo um projetinho aí para automatizar uns equipamentos para um cliente aí. nesse modelo, né? Parecido, nesse modelo que você está falando aí. E aí cria um supervisório na sede, né? E os equipamentos ficam distantes, a pessoa controla a distância, né? Isso, e consegue ter um monitoramento, né? Ver se algum vai Exato. funcionar, você vê contra a temperatura. Você alarma na sua tela antes de tiver no E celular, você não perde mais tempo. Não, mas é isso aí. Só vou começar o nosso material aqui. É muito mais essa introdução, seja tão safos, né? Mas vamos participar aqui. Eu não sei se está todo mundo safo também, que eu estou ouvindo a voz de alguns, outros aí estão mais calados, né, hoje. Mas vamos lá fazer a nossa introdução. Ainda bem que essa matéria aí a gente tem bastante aula, né? Creio que a gente vai conseguir trabalhar bastante coisa, né? Então, tudo que a gente vem falando aqui na questão de automação vem hoje em dia chamado de IoT, né? Depois da indústria 4.0 aí, que é o termo mais falado, né, no nosso dia a dia. Esse IoT é a internet das coisas, né? Que é o Internet of Things, né? Ou Machine Learning, né? Que é a máquina aprendendo, o aprendizado da máquina. Então, são vários termos aí que a gente vai usando justamente isso, né? Automatizar cada vez menos precisar dessa interferência humana, né, nos processos e os processos rodarem de forma autônoma, né? Então, cada dia vai ficando mais sofisticado e isso está presente, assim como nosso colega Augustus trouxe, né, do exemplo do freezer lá, ele citou casos também hoje em dia aí, iluminação, equipamento de climatização, lavanderia, geladeira. Então, tá tudo muito automatizado, televisão, né, e assim vai. Então, o que que é automação, né, no fim das contas aí?
a grande maioria já está dentro do assunto, mas para quem não está, né? Então, automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento, né? Então, basicamente, tem o objetivo de facilitar e ou inovar em processos, né? Então, o foco é realmente ter os processos, controles mais fáceis, né? Mais à mão. E muitas vezes, a maioria do tempo, o pessoal está inovando, né? Quem pensava que, por exemplo, a pessoa vai lavar roupa, né? Vamos usar um exemplo da lavanderia aí que está próximo à nossa área. Vamos dizer que o próprio Augusto, né? Tá lá no trabalho dele, ele sabe que o ciclo da máquina dele dura 2 horas e ele não seca, né? Porque o algodão mantém a melhor propriedade dele, ele não usa secadora. Então, 3 horas da tarde, ele coloca um alarme no celular dele, do celular dele ele mesmo liga a máquina, né? Vai lá, lavou, ele chega em casa 5, já pode estender a máquina, ou estender a roupa, né? Perdão aí. Então, isso aí vem cada dia mais facilitar. Ah, quero deixar minha casa já climatizada, né? Mando um sinal do meu serviço, né? Ou do caminho ali, vou entrar no carro para ir embora, são 10 minutos de deslocamento, já ligo o equipamento em casa. E assim vai, né? Hoje em dia está na moda aí as fechaduras, né? Fechaduras aí também automatizando para as pessoas nem usarem chave mais. Carro, como fala, carro também o pessoal liga a distância, né? Controla muito a distância, a manutenção. Então assim tá, tá caminhando. Outro exemplo aí, manifold, né? Quem que trabalha aí com manifold digital? Eu trabalho Não só. tem esse, não, professor, eu não tenho, não. Eu Ó. quase nem não mexo com refrigeração. Só o Zé Nilton. Zenilton, o Vinícius falou que tem também, não foi, Vinícius? O Vinícius tem também, diferenciado. Vinícius, não sei se o seu é daquele, mas, por exemplo, hoje em dia, vamos dizer que você vai fazer um superaquecimento, vai fazer um balanceamento, né, da carga. Hoje em dia, o manifold, não sei se é esse o modelo do Vinícius, você conecta lá, né, as mangueiras, né, para fazer a medição da pressão, coloca as garras, né, em pontos que você necessita de fazer a medição para pegar a temperatura. Muitas vezes você pode deixar o manifold lá posicionado, ele manda esses dados para o telefone, né? Não sei se o seu é desse, Vinícius. Mano, o meu é o do mesmo que tem lá no Cesar, é o 3557, e tem o aplicativo. Tem um aplicativo, né, que manda as informações pro telefone, né? O nome Isso, da a gente não precisa ficar de roda dele, não. É isso que eu quero dizer. Então, já pensou o nível que a gente está chegando de você conectar o equipamento lá e ficar no telefone monitorando? Muitas vezes você quer pegar um processo, alguma diferenciação ali da pressão ou temperatura, né? Que a gente hoje já tem conhecimento para entender que a temperatura é um indicador muito bom para ver se todos os processos estão funcionando. Então, até o manifold hoje em dia, né? Ele já funciona, você não precisa ficar de roda. O Vinícius falou a palavra que eu ia falar, né? Exatamente isso, não ficar tocando de roda ele não. No celular ali sentado você consegue pegar todos os parâmetros. Jefferson, sim, as novas são a linha 552 da Testa, ela nem tem tela mais, né? Que é o Vacuum 552i, são as sondas, é tudo por Bluetooth. exatamente. Então assim, é o nível que os nossos equipamentos na nossa área já estão chegando, é o nível de automação. Então é justamente isso, para facilitar cada vez mais e inovar, né? Já pensou, você chega para dar manutenção, você só posiciona o instrumento e fica no celular, o cara fala, pô, que tipo de manutenção você? Acostumado com o cara vir com a chave ali, a mangueirinha, né? Fica olhando ali o reloginho e tal. Você tá no celular fazendo isso, então assim, cada dia mais isso aí vai aumentando, né, o nível de, au- de automação dos nossos sistemas, né, e com isso aí o nível de inovação também. Então traz, né, mais produtividade, porque imagina você ficar lá no relógio conferindo toda hora, né, no manômetro lá, conferindo pressão. Imagina você ficar com penta lá apertando toda hora todo mundo sabe o que é penta, né? Pra falar diferente. Sim, é o multissensor, né? Isso. 5 pontas. Uhum. Exato, para a gente pegar a temperatura em 5 pontos diferentes. Então você tem que ficar ali apertando, conferindo, colocando.
Então, você tem muito mais produtividade com um tipo de manifold desse. Quem trabalha muito, né, faz muito serviço, sabe qual a diferença faz se você consegue atender mais rápido, diagnosticar mais rápido algum desvio. Traz melhor controle, né? Porque, querendo ou não, aquele manifold lá, o nosso mecânico, né? Ele tem um erro muito maior do que um digital. Isso é de praxe. Segundo, ele oscila, né? Aquele indicador dele pode ficar oscilando de acordo com o sistema, né, de medição, e o digital não, dificilmente ele oscila, né? Ele recebe um sinal ali e converte, né? Tensão em Ele converte tensão numa corrente, com isso vem toda a automação por trás da lógica, né, para te dar um valor aproximado não, um valor bastante próximo, né, basicamente o que de fato ocorre. Então você tem um melhor controle e além disso a qualidade, né, que você emprega na sua manutenção com mais tempo. Você tem mais tempo para fazer maior produtividade, melhor controle, com isso você tem melhor qualidade e até menor preço, né? Você consegue atender mais itens, com isso diminui o seu custo e aumenta a sua margem de lucro. Tem maior segurança também, né? Com alguns sistemas, você evita, né, ficar ali, vamos dizer, toda hora movimentando um penta ali, que é posicionar, você pode encostar sem querer numa tubulação, encostar sem querer num compressor e queima posicionando seu manifold ali, você não precisa ficar em cima dele, né? E inovação que a gente disse, né? Isso traz destaque ao mercado, porque você fazendo manutenção com um aparelho celular, né? Traz realmente um ar diferente, né? Então você vai ter destaque porque isso aqui, pelo menos no nosso mercado, não tem ainda. Aqui, ó, o nível de automação traz exemplo, né? Apertando simplesmente um botão de um controle remoto, que isso já é passado, né? Hoje em dia a gente é com a tela do celular mesmo, já vem controlando, né? Muitos locais aí, esses hotéis de maior requinte, né? Você pega ali um tablet, ele te dá, né? Todas as informações, você controla a persiana, controla a temperatura, você controla a televisão, você controla a iluminação, alguns controlam banheira, né? E assim vai. Então, o ar-condicionado também é da mesma forma, né? Os residenciais está tendo um nível de automação com relação ao controle de acionamento muito maior, porque fica mais barato e tudo mais. A gente tem ido agora aumentado o nível de automação para equipamentos que guardam ativos caros, né? O Jefferson está fazendo lá, provavelmente o ativo que o cara guarda é caro. Aqui são remédios de alto custo, né? Então, próximo ao valor do ativo que está sendo armazenado, como é muito alto, exige um nível maior de automação e de cuidado para não perder, né? Agora, se você vai pegando equipamentos, por exemplo, self-contained, splitão, já o nível de automação já é menor, né? Aí, se você pegar, por exemplo, um chiller, aí já tem um nível de automação maior. Você pega um VRF também, um nível de automação muito alto. Então, vai indo de acordo com o tipo de equipamento. Não estou dizendo que um chiller, ou que um self, um splitão não tenha, mas eles são mais simples, né? Então, já tem um nível de automação menor. Aqui traz, né? O sistema de automação de ar-condicionado também é uma ótima instalação para prédios, empresas e demais ambientes que muitas pessoas convivem por horas para garantir o bem-estar dos mesmos, né? No que diz a respeito à temperatura daquele ambiente. Então, isso tem dois pontos, né? Tem pontos bons e ruins. Se for um ambiente muito grande, né? Exemplo, um shopping center, é legal. Dependendo do tipo de sistema que você tem, né? Se, vamos dizer, num escritório ali com 3, 4 pessoas, você já tem alguns problemas junto a isso, né? Mas o controle da temperatura em si e dentro do range que está sendo necessário, ele faz o que tem que ser feito, né? Só que com o nível de automação maior, os operadores também têm mais facilidade para trocar. E é aí que começa a dor de cabeça, né? Então você tem um sistema, um exemplo, a gente tem alguns locais, né, que a gente instalou esses Honeywell, os termostatos aí, mas eles são mais simples para utilizar, né? Tem maior facilidade na IHM. E aí o nível de transtorno que a gente tem também em locais que tem esse tipo de controle é maior, porque o operador ele consegue manusear o set point, né, da máquina. Então tem os prós e os contras, né? No fim, são só eu vejo como prós, mas
infelizmente, para a gente no nível de manutenção tem contras também. O que ele traz aqui, ó? Traz um ponto importante que é a economia de energia, né? Que esse é o grande chamariz, porque imagina você indicando o exemplo lá do Augusto, né? Vai indicar para o cara comprar, né, um controlador, isso tem um custo. Então, o que ele traz de volta? Um melhor controle, né? Um melhor gerenciamento, né? Uma economia de energia melhor. Então, é justamente isso, né? Que todos os sistemas, né? Quanto mais automatizado vai ficando, ou é para trazer maior comodidade, né? Ou é para trazer maior economia de energia. Tanto é o inverter que a gente começou a falar no começo da aula. Então, é justamente para isso, né? O que ele traz? Qual que é o advento dele, né? O que é o diferencial? É justamente economia de energia. Então, aqui lista, né, algumas vantagens, né? Controle das condições de operação do sistema de refrigeração e climatização. Isso aqui é muito adequado ali nas câmaras frias, né? Como o Jefferson trouxe, para justamente ter um gerenciamento à distância, né? Então, você tem um melhor controle. Porque imagina se você tivesse que entrar toda hora na câmara fria, fazer a medição de hora em hora para ver se está legal, se não está, né? Então, você tem um controle muito melhor com automação. Economia de energia, detecção de falhas mais rápido, que ele alarma, né? Ele vai alarmar numa tela, vai alarmar no celular, ou tem alguns sistemas, né? Que a gente dá manutenção que eles discam, né? Eles ligam no telefone do manutentor. Então, se deu alguma variação lá e ele saiu do range que ele estava programado, ele faz uma ligação. Então, ele disca, né? Para o telefone do manutentor justamente para fazer o acionamento. Então tem segurança durante toda a operação, não é algo que você acha que está, né? É algo que você tem o dado que realmente está naquela faixa de temperatura, um exemplo. Relatório e análise de operação, esse eu acho que é o ponto mais legal. No seu manifold lá, Vinícius, tem isso, né? Que são esses dados, justamente o seguinte. Estou fazendo manutenção no equipamento, já estou na 6ª intervenção dentro de um período de 8 meses. Dessas 6 intervenções, 4 foram vazamentos, né? Aí você olha, pô, se foi um equipamento novo, o que está dando tanto vazamento? Será que está trabalhando com uma pressão diferente? Aí você começa a buscar, né? Hoje em dia tem fórum de climatização, você vai ver, a gente já encontrou, né? Uma linha fabricada pela Johnson's, que saíram os equipamentos com número de série muito próximo, tiveram, em questão de menos de um ano, muitos vazamentos. Não foram só as máquinas que a gente trabalhava, né? Teve mais Os pessoas. splitões, não foi, pessoal? Samuel, Foram os splitões, não foi? Splitão cara, inverter? a gente pegou selfie. Foi self, mas eu acho que foi a mesma fabricação lá. Foi a Porque serpentina. eu tinha um contrato da Leroy na época, e eu tive que trocar, se eu não me engano, foram 10 serpentinas que dava corrosão. Tipo, o pessoal fala que é formigamento, né? E aí você não cansava de corrigir. Então aconteceu contigo também? Aconteceu aqui em Brasília comigo, na Leroy. Então, Eles assim, compraram lá, não sei, eu não me engano se é a série C ou é a série B dos splitões. Eu lembro que fiz até um treinamento da série E, lá em São João dos Campos, São José dos Campos, e o professor Everton até citou esse exemplo, que eles tiveram que lançar uma série com poucos meses para corrigir esse problema, para não causar prejuízo, né, nos clientes futuros. exatamente. Então aí, é um exemplo que a automação traz. Imagina você vai lá e atende e não registra nada, né? Hoje em dia tem software aí como faz sistema de gerenciamento de manutenção, né? Comumente chama de SIGEMAN, que são esses software aí que a gente faz manutenção, registra com foto, tudo mais, e ele guarda no banco de dados. Então, esse é outro nível de automação que a gente está vendo, é manutenção mobile agora. Então, e justamente por juntar esses dados, né, a gente consegue ver qual é o tipo de problema que está tendo no equipamento, analisar um diagnóstico, muitas vezes, né, igual esse caso. Quem que vai, imagina, eu vou pegar uma máquina e vou lá na Johnson ligar para o corpo de engenheiro deles e confrontar? Então, é muito difícil, né, eu sou só um, os caras têm um monte de engenheiro, então para eu conseguir debater e vencer um caso desse, né, já é mais complicado. Então,
a gente vem juntando dados, assim como o Samuel viu, né? Também aconteceu com ele, provavelmente foi um lote de serpentina ruim que o pessoal fez, né? O diâmetro do tubo, a espessura dele não deve ter ficado não deve ter ficado na proporção ideal para suportar a pressão. Então vem tudo isso, né? E operação remota também, justamente. Sim, Vinícius. No nosso caso lá, professor. Sim. Fala, Não, Vinícius, eu falo primeiro, assim, pra Samuel, cá, rapidão. quase não pega esse tipo de equipamento, quase não tem pra cá, mas a gente teve um problema grande pra cá com o equipamento da Samsung, com esse tipo de vazamento, Samsung Inverter. Samsung Inverter, né? Provavelmente quem fabrica a serpentina pode ser fornecer para as duas. E aí acontecer realmente isso aí, tá com problema de qualidade na fábrica, entendeu? Na hora que bota a pressão, rapidamente a tubulação não suporta. E isso aí é bom a gente ter esses fóruns, né? Que a gente vai vendo com outras pessoas aí do Brasil e aí a gente consegue encontrar defeitos em lotes. É que infelizmente com a pandemia começou a aparecer mais frequentemente. Samuel, você ia contribuir? No nosso caso lá, professor, a gente, no nosso circuito, eram 12 circuitos, e cada circuito tinha um condensador fixo e um inverter. E aí estava dando muito no fixo. E aí a gente reparou um grande ruído de vibração, entendeu? Aí ele dava vazamento, isso aí dava vazamento próximo ao distribuidor do condensador e nas curvas, né, naqueles Us, bem ali onde fica aquele acabamento metálico dos condensadores. Tem muito ponto ali. E aí vocês conseguiram fazer a troca, né? Isso aí a gente trocou, como era recente, não vou dizer garantia, tinha acabado uns 2, 3 meses da garantia. A própria Hitachi, na época, não era nem Johnson ainda, era Hitachi. A própria Hitachi, ela forneceu as novas condensadoras. Aí, como a empresa era credenciada, aí a Hitachi forneceu as condensadoras e a empresa forneceu a mão de obra e o material para fazer a substituição, para não tomar prejuízo, né? Show de bola, né? Bom demais. E aí, justamente com esses dados, né, que a gente tem acesso a, como fala, a gente consegue, né, confrontar, no caso do Samuel ali, levar pro fornecedor dele, né, o que estava acontecendo, as ordens de serviço e solicitar uma providência, né. Então, isso aí é bastante importante. Então, a atuação, né, na automação do compressor, né? Liga e desliga automático, né? Caso alguma condição fique fora do padrão, hoje em dia nesses equipamentos residenciais inverter aí, aquela placa entra por praticamente qualquer coisa que ficar fora do range, né? Então ele tem muita, como vocês viram lá na escrita do ladder, né? Ele tem muitas entradas ali que interferem na saída, né? Então, ele liga e desliga por muitos assuntos. E esse é um dos pontos, né, da automação. Então, com isso, né, garante que o compressor esteja operando dentro das condições projetadas, né? Os inversores de frequência para fazer o acionamento de acordo com a demanda, né, que tem dentro do ambiente, maior segurança e confiabilidade. Então, você imagina a LG dando 10 anos de garantia para um equipamento, né? Então, eles garantem, né? Eles têm essa segurança para fazer isso, né? No compressor. Então, maior segurança, confiabilidade no sistema. Então, todos os parâmetros vão estar sempre sendo atendidos, né? Não vai fugir. E o menor desgaste, com menor desgaste, maior vida útil, né? Um acompanha o outro. Então, você tem a maior vida útil do equipamento, né? Então, tem a atuação da automação do sistema de lubrificação, né? Para alguns tipos de equipamento, nos pressostatos de óleo, controle da pressão, temperatura e nível de óleo. Isso aqui tem, né? Para sistemas maiores. Nos trocadores de calor, né? Inversor de frequência nos ventiladores, controle da pressão de evaporação e condensação conforme níveis, padrões, e acompanhar a correta distribuição do fluido refrigerante, né? Então, com isso, aqui trouxe algumas fotinhas, né? Esse aqui já
Já tem alguns que ainda estão em uso, outros já é mais difícil encontrar, esses controladores eletrônicos, né? Então, as entradas digitais, né? Tem os pressostatos, relés térmicos, né? Entradas analógicas, os transmissores de pressão, temperatura, nível, vazão, umidade, etc. O analógico é o que a gente tem a medição mecânica, né? E o digital, ele fica dentro daquele, como se fosse um sistema binário, né? 0 ou 1. Então, ele tem uns níveis lá de medição, né? Variação geralmente da tensão, e de acordo com a variação, ele tem um algebrismo lá que vai te devolver um dado, né? Por exemplo, sensor, um LM35 é um sensor de, salvo engano, sensor de temperatura, né? Utilizado, quem já utilizou o Arduino da vida aí, aquela Raspberry lá, esses são sensores que coloca nos sistemas, né? Para fazer medições, montar alguma programação, algum advento, né? Então, os digitais são nisso, né? Eles têm uma variação de tensão, de acordo com a variação tem um algebrismo que faz a conversão, no caso, para graus Celsius. E outras que são analógicas, né? Que realmente precisa lá do sensor analógico, fazendo a medição com seja lá um manômetro, igual a gente tem o comum, né? Para fazer essa medição lá e levar esse dado para um CLP. E as saídas, né? Acionamento dos compressores, ventiladores, resistência de degelo, né? Nos equipamentos que tem esse tipo de acessório, acionamento de válvulas, né? Assim como está falando, Gelei, o liberar solenoide, né? E tudo mais. E aqui um exemplo, um controlador de câmara fria, né? Então, ele controla o ventilador do evaporador, ventilador do condensador, compressor, sistema de umidade, abertura de porta, né, para acionamento da cortina de ar, temperatura interna, controle com compressor, né, com inversor de frequência, as vantagens, evita um grande número de paradas e partidas do sistema, né, que é justamente isso que traz grande economia de energia. Evita ficar entrando e saindo toda hora o sistema. Né, controla as pressões de operação, evita pico de energia, né, associado ao número de partida, operação de acordo com a demanda, menor consumo de energia e maior vida útil do equipamento. Então vamos entrar aqui já saindo um pouco da introdução, das vantagens, né, e tudo mais do sistema, já entrando aqui na parte técnica mesmo, né, sobre automação, e aqui já é o material que está no nosso livro. Então, como que é um diagrama? Seria um diagrama de blocos, né? Vocês viram lá o ladder, que é mais ou menos isso, né? Ele tem as linhas lá, ele vai sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, depende de como você constrói, né, a sua linha. Nesse caso aqui, o sensor está em loop, né? Então, vou trazer esse texto aqui, ó. São sistemas de controle geralmente compostos por vários elementos e podem ser representados de forma simplificada por um diagrama de blocos. Então, quando a gente vê esse diagrama de blocos, né? Aqui, ó, que é uma interconexão de componentes, o processo a ser controlado, formando a configuração do sistema que produzirá uma resposta desejada. Então, eu vou ter as entradas, né? De dados. Então, vem as entradas com isso. Eu tenho a construção, a arquitetura do meu ladder, por exemplo, lá da minha configuração de um CLP. Vai ser o dispositivo de controle. Ah, quero no range X a Y. Beleza. Se está dentro, o atuador manda saída 1, dá sinal. Né? O contato estava normalmente aberto, ele manda fechar para passar essa corrente. E aí o processo deixa funcionando até ficar, como fala, ficar nesse range, né? Se saiu do range, o atuador vai lá e abre e o processo pode mudar, né? Ah, depois disso, vou abrir um outro contato também. E com isso, né, tem um sensor fazendo essas medições aí, que é garantindo, né? Passou, mandou abrir. Aí vem o sinal do sensor. O sensor, tá dentro. Passa lá de novo, continua aberto e fica num loop, né? Então, ó, é possível observar 4 elementos básicos em um diagrama. Então, tem o dispositivo de controle, o atuador, o processo e o sensor, né? E eles são, aqui nesse caso, determinados por um loop, né? Que é uma malha de controle. Então, todo mundo consegue ver as entradas, né? Passando e a saída, que vai ser, se for no CLP, vai ser um contato, né? Ele vai liberar lá uma saída, uma porta.
Então, alguns elementos já na parte técnica em relação à automação, que é a planta, né, a parte de equipamento ou conjunto de equipamentos em uma máquina, de forma conjunta realizar uma determinada operação. Tem os sistemas, né, que é a combinação de componentes que atuam de forma conjunta para realizar um certo objetivo. Temos o dispositivo de controle, né, que é um instrumento de controle que tem a função de calcular o sinal baseado em uma saída desejada que será mandado para o atuador. Então, o atuador que recebe o sinal do dispositivo de controle e gera uma ação no processo. E o processo, né, operação, uma série de operações realizadas em um equipamento no qual ao menos uma característica física ou química de um material é modificada. E o sensor, né, que é o elemento elemento de medição, né, que vai te dar as condições, né, vai ver o estado e a condição que esse processo está sendo realizado. Então, nesse processo, o que a gente tem também, né? São assuntos importantes aí que geralmente a gente vê na etiqueta do equipamento. E dependendo do caso, né? Hoje em dia, como as nossas operações, né? Pelo menos as que eu já tive acesso, não tem ranges muito curtos, né? Então, esses pontos aqui não interferem tanto. Mas para quem tem, vamos dizer, está controlando um sistema que a temperatura tem um range muito curto, né? Um espaço muito pequeno. Então, o erro já vai fazer uma diferença na sua medição. Então, o que é o erro, né? O valor resultante da diferença entre a saída desejada e a saída real. Pode ser chamado de desvio também. Tem a variável manipulada, né? Que é a entrada do processo, variável de controle. E tem a variável de processo, né? Que é a variável controlada, né? Que é a saída do processo. Tem o sinal de referência, que é o sinal de entrada que estabelece o valor desejado da variável de processo, costumeiramente chamado de set point. Então, se a gente for lá na nossa máquina, né, setou ela, eu costumo usar esse já como verbo, né? Está em inglês, mas já uso como português. Você vai lá e seta a sua máquina, né, nos ranges que você deseja, né? Ah, quero que fique a temperatura próxima a 23 graus para climatização de conforto, né? Então você vai lá, coloca no seu set point e ele vai trabalhar de acordo com o range que ele tem. Então, um a mais, um a menos, ele entra, ele sai. Então, o sinal de referência é o set point, né? O que a gente coloca na máquina como padrão. E o distúrbio, né, é um sinal que tende a afetar adversamente o valor da variável manipulada, também é denominada de perturbação. O nosso sistema já não tem tantos distúrbios, né, dependendo das máquinas. Nosso dia a dia é mais focado na climatização, não tem tanto, mas pode ser, por exemplo, você está lá fazendo a medição e você tem o seu sensor de temperatura ou de umidade posicionado num ponto inadequado, que ele recebe, né? Recebe influência de um ar climatizado de outro local. Então, ele vai ser uma perturbação, vai interferir, né, na medição, na sua variável de saída. Então, comum, né, como a gente faz os estudos e tudo mais, a gente posiciona nos locais que não vão ser afetados, né? Outro conceito nessa área são os sistemas de controle de malha aberta, né? Que ele é retilíneo, não tem o loop, ó, pode ver até pelos blocos. Sistema em que a ação de controle independe da saída, então o que sair não interfere na entrada, né? Então a saída não é medida nem comparada com a entrada. E também não há retroação no sinal de saída. E aí o sistema com a malha fechada, que aí sim você precisa, né? Que o que está saindo ali é medido e entra em ação com o sinal de entrada, né? Justamente para comparar. Ah, tá dentro desse range, não tá? Então tem muito a questão desse controle, né? No ladder lá vocês viram também que ele faz, né, uma linhazinha para quando o acionamento, né, seja de algum processo, você coloca uma linha abaixo, né, que ela tá ligada com a linha de cima, tanto com a entrada quanto com a saída. Então é basicamente isso, ó. Os blocos aqui no nosso conceito acompanham na hora de projetar em ladder, de escrever, né? E tem as ações de controle. E com a automação, né, ele vai pegar esse sinal que está saindo, essa variável, e comparar com um set point. Essa comparação vai produzir alguma ação, né? Então, se está dentro do range que você quer, ele continua o processo. Se está fora, a temperatura está abaixo do que você quer, ele muitas vezes coloca lá o seu compressor para funcionar no mínimo, né?
Hoje em dia os inversores são 30% da rotação nominal, ou foi assim, ele aumenta a rotação, né? Passou do meu set point, né? Então ele vai lá, coloca, vai subindo, né? Até ver se o equipamento consegue fazer atender essa demanda e o máximo é 100%. Então essas diferenças, né? O sinal de saída pode aumentar ou diminuir. No caso aqui interfere na rotação. Então tem ação direta, né? Que é normal, dado um aumento na variável de processo em relação ao set point, o controlador provoca um aumento no sinal de saída, né? Então, aumentou a temperatura no meu ambiente que está sendo controlado. O meu controlador vai lá e aumenta a rotação do meu compressor. E tem ação indireta, né? Dado um aumento na variável de processo em relação ao set point, o controlador provoca um decréscimo. Aí eu tenho que pensar em alguma utilização em que aumentaria a variável e com isso ele diminui a ação do compressor. Ou do compressor não, pode ser um outro sistema, né? Agora não me veio a cabeça uma ação indireta, mas é basicamente se chegasse, né? Vamos dizer a umidade, né? Deixa eu ver como que seria para a umidade. A umidade aumentou muito. Não, aí ele tem que acionar os desumidificadores nas resistências. Mas tem que pensar, agora eu não lembro nenhum de ação indireta, pessoal. Para a gente não tomar tanto tempo, né? Até porque o nosso tempo está correndo aqui. Temos também a curva característica de resposta, que dependendo do nível de estímulo, né, o seu atuador vai entrar. Então depende muito. Muitas vezes você está colocando um, um controlador num sinal que ele não tem essa autonomia. Então ele está projetado para uma corrente muito maior e aí você coloca ele, né, para as correntes mínimas. Então o estímulo que ele tem não dá nenhuma resposta, né? Muitas vezes nem oscila e ele não pega esse sinal. Então depende muito da curva característica de resposta de cada um desses equipamentos, né? Então, estímulo e resposta de um sistema de medição correlacionado à grandeza a medir com o sinal de medição. Pode ser apresentado, né, na forma de uma equação numérica, uma tabela numérica ou um gráfico. Normalmente requer-se que o sistema de medição possua tal relação de forma linear devido à vantagem da análise e processamento. E temos a sensibilidade também, né? Que é o coeficiente entre a variação da indicação de um sistema de medição e a variação correspondente no valor de grandeza. Então, aqui, ó, o sensor, por exemplo, um termopar do tipo J, né? 50, que é 50 milivolts, né? 50 milivolts para cada grau Celsius. Tem a termoresistência PT100, 400 miliohms, né? Para cada grau Celsius. E termistor, né, de 10K 25 graus Celsius, menos 400 ohms, né? 400 ohms. Então, às vezes, as sensibilidades. Além disso, temos curvas de erros, né? Que é basicamente alguns pontos ali, trago em gráfico, né? Que pode ser que ocorra, né? Pequenas variações no que está sendo apresentado, né? Como dado. Então, é válida somente para as condições que foi determinada, de forma que os erros possam diferir se as condições de uso forem outras. Então, saiu da curva dele, né, de operação, ou alguns rangezinhos pequenos, né, alguns tipos de sensores, você não tem um dado confiável. Temos a esterese também, né, que é um erro de medição associada à diferença entre indicações de um dado valor do mensurado quando for atingido por valores crescentes, e a indicação do mensurado quando for atingido por valores decrescentes. Ocorre tipicamente em sistemas mecânicos nos quais há a possibilidade de folgas e deformações devido ao atrito entre partes, né? Então é um erro ali que vai te dar uma variação de indicação, justamente para não entrar, por exemplo, pode ser que varie um pouquinho a mais ali o meu relevo metálico, então tem uma esteresezinha, justamente para ele não entrar a qualquer momento, né? Ou, por exemplo, aqueles termostatos de geladeira, né? Também ele tem muitas variações ali pela abertura de porta, né? Então ele tem uma esterese programada nele justamente para ele não ficar entrando e saindo toda hora. Zona morta também, né? É o intervalo máximo no qual o estímulo pode variar entre ambos os sentidos sem produzir variação na resposta. Então ele variou tanto positivo e negativo numa zona ali, o instrumento não pega, né? Então não vai interferir, não vai mudar o processo.
E o tempo de resposta, que é o tempo que demanda, né, para que esse instrumento receba esse dado, né? O estímulo que ele... Ah, passou corrente, em quanto tempo o seu multímetro te dá a resposta, né? Ah, um sensor de temperatura, teve uma variação aqui, quanto tempo ele demora para variar? O seu penta lá, né? Qual que é o tempo de resposta num penta, por exemplo, fazendo uma medição de temperatura? Temos a calibração também, né, para sensores aplicados aí, que é justamente que você tem uma confiabilidade de um valor apresentado, né, por esse equipamento, tanto para os nossos analógicos quanto para os digitais, são de, como fala, de extrema importância, né. Tem a verificação também, que é a calibração do modo simples, você vai lá com dois, né, um que você sabe que está bem, ou veio do calibrador há pouco tempo, e você compara. Tem um ajuste também, né, que é a operação corretiva destinada a fazer um instrumento de medição ter desempenho adequado ao seu uso. Então você vai lá, é realizado por técnico especializado, o ajuste pode ser automático, semiautomático ou manual. Como exemplos, né, pode citar a possibilidade de ajustar a sensibilidade de um sistema de medição ou de zerá-lo, né? E a regulagem, que é um tipo de ajuste, mas pode ser realizado pelo usuário comum em oposição a ele, né? Então, se é feito por um usuário comum, é uma regulagem. Se for feito por técnico especializado, um ajuste. E aqui trazendo, né, os dispositivos responsáveis por fazer esses controles, né, pegar essas medidas, apresentá-las, né, e tomar a decisão e, no fim, registrar. Então, temos os indicadores, né, que apresentam os valores de uma variável de processo, são analógicos ou digitais, né. Então, os analógicos vão ter ponteiro e escala, e o digital ele já vai te apresentar, né? Seja um número ou um gráfico, né? Dependendo do tipo de indicador que você tiver. Os registradores, né? Vão guardando esses dados com o tempo e eles guardam de modo digital, né? São bancos de dados feitos. Um exemplo aí o Vinícius, o Jefferson também trouxe os manifolds, né? Os manifolds eles registram, né? De acordo com o tempo que você precisa, os valores de pressão, de temperatura, e você tem, né? Vamos dizer que depois você queira analisar o processo lá do seu equipamento de climatização. Você tem um registro, né? Então ele guarda de forma digital. Temos os transmissores também, né? Que sentem, né, uma variável de processo por meio de um elemento primário e que produzem um sinal de saída, cujo valor é geralmente proporcional ao valor da variável de processo. Esse sinal pode ser enviado à distância para outro instrumento receptor. O elemento primário pode ser ou não parte integrante do transmissor. Então, o transmissor faz esse caminho, né, esse processo de levar esse dado. Vamos dizer lá os mais novos, né, o RJ45 ali, que tem um cabo, ou um que manda por sinal por Bluetooth, ou hoje em dia, né, são ligados no Wi-Fi já. Então, tem esses transmissores, né, são esses elementos que mandam esses dados para algum receptor. E temos os controladores também, né? Que eles comparam a variável com o valor de set point e dão um sinal de saída, né? Então, ele justamente para manter a variável controlada dentro do que você especificou. Então, ela pode ser medida direta ou indiretamente pelo controlador por meio do sinal de um transmissor ou de um transdutor, né? O transdutor é mais comum aí nos tipos de sensores nessa área. Certo? Pessoal, essa aqui foi mais maçante, né? Tem muita teoria que a gente precisava falar. Essas bases aí, né? Vou pedir para vocês continuarem estudando, porque já é um assunto um pouquinho, nomes mais diferentes, né? Sensor, entrada, saída, descrição em bloco. Então, pedir para vocês estudarem e aproveitar e abrir para dúvidas, né? Se alguém tem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Dúvida não, você ficou beleza. Deixa eu só te falar um negócio pra você. Aproveitando aqui, você já está terminando já. Depois você dá uma olhada, cara. É o seguinte, nós temos fora avaliativo valendo 13 pontos. Né? E tem exercício avaliativo valendo 36 pontos. Só que o exercício avaliativo está lá, só vale 16 pontos. Não vale 36. Você fala no papel, está escrito 16? Hã? Você fala... Você está falando em automação, né? Em automação. Certo. No papel está escrito 16, né?
Lá no papel tá escrito 16. Mas ela vale 36. Ah, é? Porque ela tá É. escrito 4, 4, 4 e 4. São 4 exercícios valendo 4 pontos. Uhum. Vai valer Mas- 36, então. Isso, vai valer 36. Ah, tá. Porque aqui no nosso cronograma tá valendo só. Tá valendo 36, mas lá no papel só 16. É, Não, beleza. fechado. Tranquilo. Eu falei, talvez a gente consiga colocar uma atividade. Eu vou levar isso aqui pro meu par aqui do Senai, que não é tão meu par, né? Porque não tá do meu lado, mas para ver o que a gente consegue colocar de automação nessa situação de aprendizagem. Não, beleza. Mas você fala na prática ou na teoria, professor? Na teoria, aqui na plataforma, na prática já está escrito, né? Na prática aí tem que dar um feedback pro professor da prática, entendeu? Entendi. Que a gente trabalha junto, mas vocês viram, né? Ele tem autonomia na prática e também não tem tanta autonomia não, porque já está escrito, né? O que ele vai trabalhar. Mas ele vai ter essa... Mas conversando com ele lá, ele falou assim, tipo assim, que esse exercício, por exemplo, não passa para ele, entendeu? Aham, exatamente. Não é fazer, não. É tipo assim, para casar, igual o Augusto quer, que casa um com o outro, né? Isso. A teoria é casar com a prática, entendeu? Os exercícios também casar também, né? Uhum. É que nesse que fala de soft starter, né? Mas você vai adquirir o conhecimento. Eu acho que lá ele não vai ter, que eu não lembro de ter visto no laboratório soft. Não dizer que lá tem. Tem, né? Tem aula Tem. de soft de inversor, né? Inversor aí é A top. próxima aula prática é Soft Star. Show de bola, então. Soft inversor. Então vai ser só o ouro, então. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Perguntando para vocês que eu tô 8 minutos atrasado para a próxima web das 8h30. Então, beleza, tchau, obrigado. Então, se não tem dúvida, agradecer a presença aí dos senhores, né? Fiquem com Deus aí, até a nossa próxima web. Alô, até segunda-feira. Até segunda. Com Deus. Com Deus, tchau. É,